ao Clube Privado. Hoje temos como convidado Bruno Gonçalves, ele é o delegado nacional do programa ROMAD, é um ativista da etnia cigana e é o elemento, o rosto do grupo ativo cigano da Figueira da Foz, que tem organizado diversas iniciativas que envolvem não só a comunidade, a minoria cigana residente no concelho, como toda a comunidade figueirense, aproximando as duas comunidades para quebrar barreiras e derrubar muros. Bruno, obrigado por estar aqui. Essa é uma tarefa muito difícil de levar a cabo, porque estamos a falar de mentalidades que têm vários séculos e há muitos preconceitos. Eu diria até, se me permite, de parte a parte. Com certeza. E é isso que nós queremos desconstruir com o próprio programa ROMAD. É mesmo isso, é estimular esta participação e aproximar. E essas aproximações, embora estejamos, portanto, numa sociedade que continua a ser preconceituosa, mas nós temos que tentar. Eu acho que o tentar para nós é sempre uma vitória e acho que vamos levar a bom porto toda esta caminhada que estamos a fazer. Claro, são passos pequeninos, mas queremos que passo a passo iremos conseguir, e é isso que tem vindo a ser feito na Figueira da Foz, com a comunidade cigana, alguns membros da comunidade cigana que fazem parte do grupo ativo, que também querem integrar nas suas propostas, nas suas atividades, também as pessoas da sociedade minoritária, porque se vivemos numa sociedade, é para isso que trabalha o programa ROMAD, é que de facto eles sejam todos integrantes de uma sociedade e que participem e que façam parte através de atividades ou outro tipo de coisas na sociedade. E é isso o grande objetivo. Os resultados para este tipo de ações nunca são imediatos, não é? Claro. Mas há, no entanto, os grandes resultados, mas há, no entanto, resultados imediatos que podem ser aferidos imediatamente, nomeadamente em relação à adesão das iniciativas que vocês realizam. Qual tem sido a resposta da comunidade figueirense, quer seja ela cigana ou não cigana? Eu acho que está a ser muito bom o trabalho na Figueira da Foz, como noutros municípios, porque o programa ROMAD trabalha em 7 municípios, a Figueira da Foz é um deles, tem sido muito produtivo. Acho que as pessoas também da sociedade minoritária estão a responder muito bem, sobretudo as entidades locais, os municípios estão a responder conforme nós desejaríamos e o que está a acontecer é um verdadeiro sucesso. Claro que são passos pequeninos, como dizias, e creio que, portanto, no futuro, nas novas gerações, certamente o que está a ser feito agora, o fruto virá. Quais são os principais problemas que a comunidade cigana enfrenta na Figueira da Foz? Presumo que sejam os mesmos que enfrentam em qualquer outra região do país. No entanto, há especificidades de cada cidade, de cada região do país, de cada zona ou de cada concelho. Quais são esses problemas? Atualmente, eu penso que o principal problema é a pobreza, porque hoje atravessa-se uma grande crise na principal atividade económica, que era a venda ambulante, e a Figueira da Foz, portanto, e o concelho, portanto, hoje não oferece tanta possibilidade para que haja sustentabilidade. E acho que hoje o desemprego é enorme e o que nós temos sentido enquanto grupo ativo é que muitos membros da comunidade cigana querem trabalhar. Temos também um grande handicap, é que grande parte deles também não tem a escolaridade mínima obrigatória, o que não permite muitas vezes, portanto, integrar alguns postos de trabalho. E claro, o principal problema quanto a nós, a par de outros, mas o mercado laboral privado que está completamente fechado para as comunidades ciganas devido ao preconceito, porque aqueles que nós temos com escolaridade mínima obrigatória e que desejam trabalhar e que estão capacitados para o fazer, têm tido muitas dificuldades. Tem que ser a Câmara, neste caso... Mas a Câmara empregou três indivíduos da etnia cigana. Seis? Já tem 6. 3 homens e 3 mulheres. Mas este programa, o ROMAD, que é um programa europeu, não é? Do Conselho da Europa. Conselho da Europa, que tem, não da União Europeia, mas do Conselho da Europa, que abrange outros países fora. Com a Comissão Europeia, que tem um cofinanciamento. Sim, mas não abrange também a escolarização de adultos? Sim, não, uma das propostas, portanto, e do grupo ativo é que, de facto, é o aumento da capacitação a nível escolar. Isso tem acontecido. Portanto, e da formação também. E da formação, por exemplo. Do grupo ativo saíram o ano passado 3 jovens, nesse caso 2 homens e uma mulher, para a universidade, que estão na Escola Superior de Educação. Portanto, o Bruno também... Sim, eu faço parte desses 3. Também é um dos elementos do grupo. Exatamente, estamos na Escola Superior de Educação a tirar animação socioeducativa e, claro, não só na Figueira, mas também noutros municípios, em Elvas e no Seixal, também saíram outros jovens que estão a fazer o seu percurso universitário no ensino superior. É uma nova geração. É uma nova geração. De ciganos que querem inserir-se nas comunidades.
Para competir no mercado de trabalho tem que ser, para nos capacitarmos e para lutarmos, neste caso, pelos nossos direitos e para também aplicarmos os nossos deveres na sociedade, é necessário termos homens e mulheres ciganos capacitados. Quantos ciganos existem em Portugal, Bruno? É assim, fontes oficiais são 50 mil, mas 50 mil conheço eu, costumo dizer. Mas são 70, não conheço todos, não não é? conheço todos, mas 75, 80 mil, portanto, são as nossas estimativas. Portanto, porque as fontes para essa estimativa, ou para essa fonte do governo, portanto, são fontes que têm a ver com a segurança social, mas nem todos os ciganos têm apoios da segurança social, nem todos os ciganos têm habitações sociais. Essa aflição não encerra um certo preconceito também? Há um enorme preconceito em relação a isso. Quando Ou seja, se a fonte é a segurança social, ou seja, parte do princípio que todos os ciganos recorrem à segurança mas isso social. é um próprio preconceito também, neste caso, do próprio Estado. Que... Por isso, se isso não será também Mas não, porque assim, portanto, isso é uma falsa questão. Rendimento social de inserção, de facto. Existem mas famílias ciganas. Acerca disso já falaremos mais à frente, Bruno. E quantos ciganos existem na Figueira da Foz? É assim, segundo a estimativa, são 900 ciganos. Portanto, são 900 indivíduos. E também os conhece todos? Quase todos. Mas se calhar são mais, não? Sim, pronto, devem ser um pouco mais. Quer dizer, conheço todos relativamente. Eu estou na Figueira há 11 anos, mas eu sou natural de Coimbra e aí sim, posso dizer que os conheço todos, porque fiz todos. Quantos há em Coimbra, já agora? Diga-me? Quantos há em Coimbra? Em Coimbra há menos. Há para aí 500, 600. É engraçado. Mas gostam mais da Figueira da Foz? Ou... Não, isto teve a ver no passado portanto, com questões ligadas à venda ambulante. Portanto, na Figueira da Foz, há 20 anos, 15 anos, portanto, as feiras aqui eram muito melhores do que aquelas ali no Concelho de Coimbra. Aí daí a escolha de muitos para viverem na Figueira. E outros já cá estão há 5, 6 gerações, não é? 5, 6 décadas, claro. E perfeitamente integrados. Completamente. Bruno, esta é a questão mais delicada da entrevista. Mas conheço e sei que entende, digamos, da melhor maneira esta introdução. Os ciganos, em Portugal, estão conotados com o crime, com o tráfico de droga, com a violência, com o parasitismo social, que são pessoas que não são de se fiar, porque enganam meio mundo, querem sempre ter casas e tudo à custa do Estado e depois têm grandes carros, vamos, não é o caso, mas se for a casa de um cigano tem as melhores mobílias, os melhores aparelhos de televisão e, no entanto, vivem das prestações sociais. E dá a sensação que os únicos portugueses que usufruem das prestações sociais são os ciganos, o que não é todo verdade. Claro. Como é que os ciganos, e o Bruno neste caso concreto, na qualidade de ativista da sua etnia, como é que lidam com este estigma e com este preconceito e que réstia de verdade há em tudo isto? Isso é uma luta que vamos ter, esperemos bem que as coisas possam vir a mudar e estas generalizações que são feitas têm que mudar. Claro que existem dentro da comunidade cigana essas pessoas parasitas, existem criminosos, existem de facto pessoas que são aproveitadoras, mas, quer dizer, não podemos julgar uma árvore por toda a floresta. E o que acontece é isso em Portugal e não em outros países. O que acontece é que, de facto, as pessoas colocam todos no mesmo saco. E isso é muito triste. São perigosas, é isso? Isso é muito triste e isso revolta-me, sou muito sincero, sou revoltado nesse sentido. Quando nós vemos um conjunto de 200 mil beneficiários do RECI e quando há estudos que dizem que os ciganos são... de inserção. Exatamente. E que os ciganos são 3,7% desse... Portanto, estamos a falar... 3,7%. 3,7%. Se são, segundo as fontes do governo, 50 mil, portanto, nem metade recebe o RECI. Portanto, como podem ver, acho que... Vocês estão a trabalhar precisamente para desconstruir estes preconceitos, mas em relação ao estigma, enquanto cigano, quando vai a um banco, não sei se já foi ao banco, Sim. pedir um empréstimo... Sofremos um bocadinho. Como é que são ligados? Sofremos um bocadinho. Há o chamado racismo... Por exemplo, num banco, como comprar um apartamento... Sutil, racismo sutil, existe o racismo sutil, seja no emprego, que é o que dói mais atualmente. Não é o racismo direto hoje, acho que quase ninguém faz, só se for alguém mesmo... Magoa mais o racismo cultural, que é o subtil, o preconceito, ou o racismo ideológico daqueles que defendem a pureza da raça e não querem... Eu acho que esses ideológicos, atualmente, felizmente, em Portugal ainda é insignificante. Ainda quer dizer que tem tendência para aumentar? Claro, se está a crescer nos outros países da Europa, a tendência é para se alastrar. Temos algum receio disso. Tem assim algum caso concreto de que se tivesse sentido discriminada pela sua etnia, pela cor da sua pele? Sim, sobretudo no aluguer de arrendar casas, é muito complicado. Eu, por exemplo, posso dar o meu testemunho. A minha casa, hoje estou numa casa alugada e
teve que ser a minha esposa, que não tem tantos traços físicos ciganos do que eu, a ir alugar a casa, porque se ele me visse, portanto, neste caso o senhor isso me visse, certamente que iria decifrar em mim, portanto, alguns traços físicos ciganos e talvez não me tivesse arrendado a casa. Só passado 2 ou 3 meses é que eu apareci. E os vizinhos, como é que reagem? Olha, para lhe ser muito sincero, em relação a Coimbra, que eu nasci e vivi em Coimbra, creio que, não sei, tem a ver com Os aspectos vizinhos culturais. não ciganos, claro. Sim, eu estou a falar de não ciganos. Eu creio que as pessoas em Coimbra são um bocadinho mais simpáticas, portanto, eu não gosto da palavra tolerantes, mas acho que são um bocadinho mais amigáveis nesse sentido. O Bruno também é mediador cultural. Sim, de formação. Exato. E isso também lhe dá outros conhecimentos e outra sensibilidade para lidar Com certeza. com as várias etnias Sim. que se relacionam com a sua etnia. A inserção política, cultural e social são batalhas que o Bruno e outros ativistas ciganos querem travar ou não? Que temos que travar. Não é que queremos, temos que trabalhar obrigatoriamente. Como é que nós vamos crescer a todos os níveis na sociedade se nós não tivermos a nível político... Os ciganos votam, querem votar, são sim, licenciados... Sim, olha, grande parte deles cada vez mais votam. Claro, nós temos um grande problema, que acho que nunca ninguém pensou. Porque é que os ciganos não votam tanto, atualmente, na última década? As melhores feiras é ao domingo, acabam às vezes às 7 da tarde, quando as urnas estão fechadas. E começam às 6 da manhã. E 6 da manhã. E isso é porque já começa a haver ciganos com alguma percepção política, nem todos. Temos que ser também muito, muito corretos, porque a política... Desinteressaram-se, nunca se importaram. Sim, a política nunca fez parte dos ciganos, porque nunca necessitaram da política. Não é? Atualmente sim, hoje temos uma sociedade cada vez mais exigente. Isso também nos leva a uma outra questão, é que os ciganos também optaram pela automarginalização provavelmente para se protegerem as suas especificadas, os seus traços identitários culturais, sim. Ou se calhar porque foram encurralados a defesa teve que acontecer, houve que tiveram que se defender, e claro, muitos deles se automarginalizaram, mas de facto eles foram empurrados para serem marginalizados, não é? Concorda que certos grupos minoritários, como por exemplo os ciganos, que entendem que a melhor maneira de se defenderem é atacarem, ou seja, mostrarem-se um bocado agressivos para não serem atacados? Se calhar na altura, uma forma de defesa. Se calhar também. Há décadas atrás, portanto, nós estamos há 5 séculos em Portugal. Quem for estudar a história, e é assim, e nós em Portugal e todos os outros países, é uma grande particularidade, nós temos a necessidade de omitir aquilo que nós não gostamos na história. E uma das coisas que nós não gostamos na história é a perseguição que foi feita a alguns povos que estiveram em território português há séculos atrás. Mesma coisa o que acontece com o convento de Mafra, quando chegaram os liberais e que disseram que o convento de Mafra, que a gente sabe que é um convento lindíssimo, portanto, uma coisa lindíssima e enorme, e quando disseram os liberais quando chegaram e disseram que nós não queremos nada, nem queremos que haja um símbolo dos absolutistas. Claro. Portanto, como vê, sim, é sabido que os ciganos chegaram há 500 anos, e vamos falar sobre a origem dos ciganos e como se disseminaram pela Europa, chegaram em Portugal há 500 anos. Mas dá a sensação, em Portugal, quando se fala dos ciganos, que os ciganos não são portugueses, mas os ciganos são portugueses. Claro, somos portugueses. Eu primeiramente, tenho muito orgulho da minha pátria, sou cigano, e claro, cigano, antes português. Mas considera-se sou português elemento de um povo sem pátria ou considera-se português? Não, sou português cigano, claro. Mas simbolicamente faço também parte de um povo sem pátria, que foi valente, foi corajoso e que viajou e que, portanto, teve um percurso. Até que ponto é que os ciganos estão dispostos a abdicarem de determinados hábitos culturais, que são identitários, em nome de uma maior integração na sociedade portuguesa? É assim, ao contrário do que as pessoas pensam, os ciganos estão em permanente transformação. Nenhuma cultura é estática. Os ciganos têm-se vindo sempre a adaptar, um bocadinho à sua maneira, a tudo o que vem de fora. Portanto, se a sociedade é cada vez mais exigente, claro que nós temos certas determinadas tradições ou hábitos que nós temos que os adaptar. Não deixar, mas adaptá-los para viver em sociedade. Isso tem vindo a acontecer. Claro que, a olhos vistos, portanto, a sociedade não consegue ver. Mas repare, desde 52, quando nasceu o movimento evangélico cigano, que há grandes transformações desde o sul de França, Espanha e Portugal, que é o grupo de ciganos ao qual nós pertencemos. Há grandes transformações. Este foi um dos movimentos que veio trazer, entre aspas, uma maior socialização. Porque, é assim, eu sou cigana, a minha esposa é cigana, pertencemos à mesma comunidade. Mas quer dizer, somos seres individuais ao mesmo tempo. Porque eu tenho um percurso, a minha mulher tem outro percurso. Está a entender? Mas isto é a nova geração, temos que ser vistos é a nova geração de ciganos a falar.
Sim, mas mesmo... mais esclarecida. Sim, mas mesmo no passado... Também, se me permite, também mais tolerante. Com certeza. Com as outras etnias, nomeadamente a maioria não cigana. Que preconceitos, e a propósito de preconceitos, porque também já admitiu, os ciganos também têm os seus preconceitos em relação aos não ciganos. Que preconceitos mais marcantes têm os ciganos em relação aos não ciganos? Olha, sobretudo, isto era a mesma coisa. Os casamentos mistos também não são bem vistos na comunidade cigana, pois não? Atualmente há muitos casamentos mistos, há centenas de casamentos mistos, sobretudo de ciganos com não ciganas. Portanto, isto porque as pessoas dizem, mas porque não há casamentos de ciganas com não ciganos? Porque normalmente a tendência do não cigano que casa com uma cigana é afastá-la da família. Daí haver esse tipo de preconceito. Exatamente. Essa barreira por parte exatamente, do cigano. Enquanto há o contrário. Enquanto o cigano, quando casa com uma não cigana, a tendência é trazê-la para a cultura cigana, não é? Portanto, para o seio das comunidades. E aí é muito mais bem aceito. Integram-se bem? Sim. Claro, há sempre choques culturais. Estamos a falar de... Porquê é que tem de se abdicar de uma... Ambas as partes têm de ceder, porque é que tem de ser uma cada parte vez mais abdicar? hoje cedem. Há casos de casamentos mistos, cada vez mais há cedências de parte a parte, há uma maior compreensão. Como disse, a nova geração de jovens hoje é uma geração, como é que eu ia dizer, começa a ser um pouco mais individual, a fazerem percursos de vida, tendo em conta e não deixando as raízes, mas tendo em conta, portanto, a sociedade exigente onde estão, e acho que muitas vezes cada vez mais compreendem mais esta necessidade de haver uma partilha, de haver um equilíbrio nos casamentos. E isso tem vindo a acontecer. E a propósito de casamentos, Bruno, há duas questões que chocam a sociedade portuguesa relativamente à comunidade cigana. É o casamento entre jovens ainda menores, menores perante a lei portuguesa, ou seja, até aos 16 anos, que não podem casar-se ou ter relações sexuais dentro da lei, e há a questão da escolaridade das mulheres. Que transformações é que está a assistir relativamente a estes dois assuntos? É assim, os casamentos precoces, cada vez mais... precoces para os não ciganos, para os ciganos não são precoces. Mas reparem, há 40 anos a sociedade maioritária acontecia o mesmo. As pessoas esquecem-se que a sociedade maioritária, nas aldeias e nas vilas do nosso país, as mulheres casavam com 15, 16 anos. Repare, o casamento em Espanha, só em julho de 2015, era até aos 14 anos havia a possibilidade de haver, com a autorização dos pais, haver esse casamento. Portanto, não estamos assim tão longe. Claro que isto choca, porque normalmente a sociedade maioritária tem uma visão que primeiro temos que estudar e temos que depois ter estabilidade. Portanto, se for por aí, eu até compreendo, portanto, a visão da sociedade maioritária. Não é? Mas reparem aqui uma coisa. Os meninos ciganos, quando casam... Falou em meninos ciganos. E meninos jovens. Sim, meninos jovens. Quando casam com os 15, 16 ou 17 anos... Ou 14. Isso já não acontece tanto, pontualmente. Mas há uns tempos uma juíza ou um juiz mandou... São casos pontuais. São casos pontuais. 12 anos. Casos pontuais. Porque nenhum pai, ao contrário do que as pessoas pensam, pai ou mãe cigana, fica contente quando um filho casa com 15 ou 16 anos. Ao contrário do que as pessoas pensam. E agora perguntam, e porquê é que ficam? Simplesmente porque na comunidade cigana toca, fica. Os ciganos não namoram, não há contacto físico, ao contrário do que as pessoas pensam. Portanto, enquanto que a sociedade maioritária, com 13, 14 anos, as meninas, não são todas, eu não quero generalizar, mas têm as suas experiências, portanto, a nível de relacionamento, o contacto físico... E acha que até isso vai mudar na comunidade cigana? Eu penso que não. Essa é uma das coisas que não vai mudar. É um tabu? Não é tabu, mas acho que, portanto, a pureza, a honra vai continuar. É uma das coisas que faz questão onde assenta, portanto, a cultura cigana nesse aspecto. Mas é uma questão tribal, portanto, não é religiosa ou é tradição. Não é questão tribal. Nós temos pessoas na nossa aldeia da sociedade maioritária que ainda querem continuar a casar puras. Portanto, isso não é tribal. É cultural. E a sociedade portuguesa no passado, há 4, 5 décadas, era assim. Relativamente à escolaridade das mulheres? Cada vez mais está a crescer, cada vez mais, e até os próprios ciganos estão a contribuir para isso. Temos um projeto que se chama o Pré-Chavalé, que quer dizer, na língua cigana, erguei os jovens ciganos. Hoje temos 11 ciganos na universidade, 4 são mulheres. Para o ano vão entrar ainda mais mulheres, porque vamos aumentar a cota. Portanto, como está a ver... O ano destes vai ser ao contrário, não é? Como dita a tendência nacional, mais mulheres do que homens. Nós acreditamos que sim. A mudança nas comunidades ciganas também tem sido um bocadinho desde que há uma grande emancipação da mulher cigana. Como é que os ciganos se organizam socialmente? Há aquela figura do patriarca? Não, essa figura do patriarca... do clã? Não, a figura do patriarca, portanto, é uma figura
que foi criada pela sociedade militar. Existem pessoas de honra e de vergonha, pessoas de respeito, que de facto... Chamam de honra e de vergonha? Que têm uma autoridade moral. Designam. Exatamente, que têm uma autoridade Mas moral. são eleitas? Ou são elas que se impõem? Não, elas têm que ter um perfil, um requisito, portanto, têm que ser homens de valor, pessoas que, portanto, não mentem, não se metem em negócios que não devem. Mas quem é que os elege? A própria comunidade. Quando veem que é uma pessoa, por exemplo, que nunca deu uma facadinha no matrimónio, é isso que nós chamamos de pessoa de honra e de vergonha, uma pessoa que não tem conflitos, uma pessoa que a nível que a sociedade humanitária tem um contacto bom, onde não há, portanto, onde não tem problemas, onde não tem quesilos, onde não se mete em negócios escuros, como a gente costuma dizer. Esses homens são os chamados homens de honra e vergonha. São esses que têm uma autoridade moral. Mas as comunidades ciganas não estão submetidas a esses homens. Claro que os respeitamos muito. Porque é assim, quebrou-se... Portanto, com os realojamentos, sobretudo para os bairros sociais, quebrou-se a unidade de comunidade. Hoje, cada vez mais, as comunidades ciganas têm uma unidade familiar. Claro que há uma comunidade envolvente, mas que quer dizer em que as ligações hoje não são tão fortes como eram no passado. Mas como é que estão organizados? Tem uma estrutura para além desses homens de honra e de vergonha? Temos essa estrutura de representatividade. Portanto, e os clãs? O que é que são os clãs? Os clãs já não existem muito, portanto... Os clãs eram famílias? Eram famílias, por exemplo, tínhamos em Coimbra a família Monteiro, que chamavam o clã Monteiro. Hoje estamos organizados em famílias, portanto eu pertenço à família dos Gonçalves, que é uma família enorme que vai até Barcelos. E é essa família que chamam clãs, não é? Porque uma sim, família... nós chamamos famílias, até nem utilizamos muito clãs. Não gostam de ter um clã? Não, a palavra clã, porque é assim, mesmo dentro dos Gonçalves, nós temos percursos diferentes, não é? Claro. Portanto, um clã pressupõe que tínhamos certos Mas não têm líderes nacionais, regionais? Não, temos várias pessoas. Dentro, sobretudo, da minha família, dos Gonçalves, existem pessoas que chamamos de honra e vergonha. A sociedade portuguesa observa, às vezes, com particular indiferença, porque são ciganos, não é? Ou seja, aquelas rixas que há entre famílias ciganas, com mortes, também há noutras famílias não ciganas. Bem sei que me vai dizer isso e é verdade. Mas continua a acontecer isso. Porquê é que isso acontece? Isto é assim, isso evita-se até ao máximo, porque, por exemplo, estes homens de honra e vergonha, nós temos um chamado... uma lei de pacificação em que estas pessoas mais velhas intervêm para que isto não seja uma bola de neve. Mas, por exemplo, quando, portanto, esses homens mais velhos que intervêm não conseguem, às vezes acontece certas determinadas coisas. Depois há a vingança, não é? E há a chamada vingança e depois ficam os contrários. Pessoas que não podem estar no mesmo território, que durante várias gerações, que, por exemplo, se eu tiver uma pessoa contrária, porque um tio meu há 20 ou 30 anos fez algum problema, por exemplo, no Porto, eu deixo de ir ao Porto para não enfrentar essa família, não é? Para evitar outros tipos de problemas. Mas isso colide com uma base fundamental do nosso sistema, do nosso regime político, que é a Constituição. Qualquer indivíduo é livre de livre trânsito, de pessoas, ser livre de caminho de andar para onde quiser. Eu concordo com isso, mas se eu for lá e, por exemplo, eu estou a afrontar essa pessoa, por exemplo... Mas não há uma maneira da comunidade cigana poder ultrapassar esse tipo de regras, de Sabe o que é que tem vindo a ultrapassar? Para... O movimento evangélico tem vindo a ultrapassar. E posso lhe dar o caso de um pastor hoje, que é pastor evangélico, que é cigano, em que ele foi evangelizar, neste caso, o assassino do pai, em Aveiro. Como vê... Foi um gesto simbólico para... Já não é gesto simbólico. Cada vez mais esta questão do movimento evangélico está a esbater esta questão da lei dos contrários, portanto que... É uma lei que existe na comunidade, lei entre aspas. Sim, é uma lei de respeito para manter, portanto, para pacificar... Para manter a paz, não é? Para manter a paz. Manter distância em nome da paz. Exatamente. Mas até onde pode acabar essas rixas e essas vinganças? É olho por olho, dente por dente? Às vezes isso continua a ser ainda uma situação que ainda está, como é que eu ia dizer, um bocadinho difícil por resolver, mas acho que o movimento evangélico tem vindo a fazer isso. Não, mas aquilo que eu lhe pergunto há uma rixa entre duas famílias. Quando é que essa rixa acaba? Porque uma família mata um indivíduo, outra mata um indivíduo. Quando é que acaba? E vou-lhe dar um excelente exemplo. Se há alguma norma. Vou dar um excelente exemplo. Sim. Quando, por exemplo, um jovem e uma jovem dos dois lados casam. E isso pode arranjar-se? E às vezes esses casamentos são feitos de propósito para em nome da paz ou não? Não são feitos de propósito, mas eles sabem que não poderiam fazer. Mas ao fazer, portanto, o que acontece é a aproximação. E isso tem vindo a acontecer dezenas e dezenas. Mas muitas dessas rixas também acontecem precisamente por causa de casamentos. Casamentos, não é? Sim. Sobretudo também. Isso porquê? Porque há menos ciganos do que ciganas, há mais elementos do sexo masculino ou feminino? Não, porque como é que isso acontece? isto é o lavar a honra. Portanto, por exemplo...
eu casei com a minha esposa, é uma mulher cigana, quer dizer, eu caso com ela, eu tenho que assumir que, se eu escolhi perante a comunidade, eu tenho que ficar com ela para toda a vida. E não pode ser infiel. E não pode ser nem, infiel. Nem ela pode ser infiel. Assim. Exatamente. Agora, se eu for infiel, se eu agora decidir na minha cabeça, não a quero mais, quer dizer, então, por amor de Deus, tocas... Mas há uma regra em que a mulher pode deixar o homem e o homem não pode deixar a mulher. Pois ela tem esse poder. Portanto, ela, se for alvo de maus tratos, violência doméstica, só nessas circunstâncias, alcoolismo, toxicodependências, tem acontecido vários casos em que ela diz perante a comunidade que não o suporta mais e é apoiada, claro, é apoiada pela comunidade. Sim. É apoiada pela comunidade e ela de facto deixa a pessoa. Vocês gostam de viver com essas regras? Porque acabam por funcionar, digamos, sim, de uma maneira... as regras que têm vindo a funcionar, têm vindo, portanto, a pacificar. Claro que tem havido alguns casos, portanto, muitos deles até um bocadinho mediáticos, mas, de facto, por exemplo, o regedor nas vilas e aldeias do nosso país, há alguns anos, era a mesma coisa que acontecia com a sociedade maioritária. Quem é que resolvia os problemas? Eram as pessoas mais velhas. Sim. Bruno, qual é o país da Europa ou do mundo onde os ciganos estão mais integrados? Onde estão mais integrados? Eu penso que, portanto, Espanha, talvez devido a algumas medidas políticas que foram tomadas há 20, 30 anos e também, sobretudo, devido a uma grande capacitação dos próprios ciganos, portanto, das pessoas que assinou a Constituição Espanhola em 76 era cigano, Juan Dios Heredia. Portanto, em 76, a partir daí, portanto, inicia-se também, neste caso, um movimento cigano que foi em busca dos seus direitos e também, portanto, neste caso, dos seus deveres. E por falar em Heredia, que era um ilustre político espanhol. Aliás, o apelido Heredia em Espanha tem muito peso. Exatamente. E é da comunidade cigana, como outros. Era o deputado pelo PSOE também. Mas há grandes vultos da cultura espanhola em diversas áreas da expressão, sobretudo de palco, artes de palco, flamencos, bailaores, os cantaores, entre outros, atores, enfim. Mas aquilo que muita gente não sabe é que, por exemplo, Charlie Chaplin era de origem cigana e Yul Brynner, que é um ator que já não é para a geração dos Sete Magníficos e os 10 Mandamentos. Aquele que andava sempre com o cabelo rapado, isso teve a ver com uma peça de teatro que ele Eu e o Rei, creio que é, que ele representou, e era um grande ator de teatro também, e o cabelo teve de ser rapado. E aquela imagem ficou, claro. por isso, quem não se lembrar do nome, que olhe para aquela figura, que era o western, sempre cabelo rapado, era cigano também, o pai era diplomata, era e devemos muito ao Yul Brynner. O Dia Internacional do Povo Cigano, que é o dia 8 de Abril, devemos muito ao Yul Brynner, que fez um grande forcing por ser tão mediático. A mãe dele é que era cigana. Exatamente. Cazaquistão, Tajiquistão, por ali daquela zona. Portanto, ele era de origem russa. Exato, portanto, o pai era um diplomata russo. E, portanto, ele fez grande forcing na ONU para que no dia 7 e 8 de Abril se organizasse o primeiro Congresso Mundial de Ciganos, que deu origem depois ao Dia Internacional do Povo Cigano, que é dia 8 de Abril. Foi o grande ativista. Foi em 71. Entretanto, por sua vez, ao contrário dele, Charlie Chaplin escondeu esse segredo até à sua morte, que depois viria a ser descoberto pela filha, que a mãe também era cigana. Ou a mãe ou o pai? O pai. Mas também há um guitarrista que eu gosto particularmente, que é o Albert Lee. Quem gosta de blues e de rhythm and blues, conhece o Albert Lee, que já tocou com os monstros sagrados, como o B.B. King, Muddy Waters, Eric Clapton. O Django Reinhardt, do jazz, também exatamente, é cigano. Django, portanto, sim. Portanto, temos cineastas, ciganos. E claro que aqui em Portugal também temos algumas pessoas que nós conhecemos e que estão escondidas, que não querem dizer que são ciganos e que estão na medicina, que estão também, portanto... Escondidas porquê? Não sei, é com o medo... Se não estão a prestar um bom serviço à comunidade cigana, pois não? Medo de represálias, acho que é um medo de represálias. E nós conhecemos alguns. Uns são alguns filhos de casamentos mistos, é verdade. Mas isso não impede que eles tenham na sua gênese... Claro. Aliás, vem agora uma cineasta que foi premiada em Berlim e que é filha de cigana. Em Hong Kong agora também. Exatamente. Bruno, isto a propósito ainda da vossa inclusão social, que tipo de música... Tem algum ídolo, antes de irmos lá, tem algum ídolo? O ídolo musical? Não, à margem da música. Eu tinha e continuo a ter um ídolo, é o Che Guevara. Che Guevara. É um homem de esquerda? Sou um homem de esquerda. Um homem de esquerda? Eu sou um homem de esquerda. Mas isso é uma condição intrínseca? Acha que todos os ciganos deviam ser de esquerda? Não, temos ciganos de direita atualmente. Não é isso que lhe digo. Os valores que a esquerda defendem são aqueles que defendem também as minorias. Acha que os ciganos deviam ser ideologicamente, para defenderem a integração na sociedade, deviam ser de esquerda ou não?
É assim, eu não tenho uma grande opinião acerca disso. Eu sou de esquerda porque acho que o Ernesto Guevara de La Serna, como era o nome dele, portanto, foi alguém que deixou, portanto, um grande exemplo. Claro que nem tudo que o Che Guevara, portanto, fez, portanto, é da minha... Mas é um ídolo de muitos jovens e que até nem são de esquerda, portanto, muitos não são de esquerda. E está na moda, Che Guevara continua a estar a boina de Che Guevara e aquele logo do Che Guevara. É uma marca. É uma marca. É um ícone. É um ícone dos tempos modernos. Mas ídolo, Jesus Cristo. Eu sou um homem, apesar de ser de esquerda, sou um homem cristão. E esse talvez seja o meu maior ídolo. Que não é incompatível todo. Cristo, em última análise, também seria de esquerda, revolucionário, não é? De acordo com os ideais Exatamente. que defende, a esquerda inspirou-se no cristianismo também. Quando eu lhe falava de música, a música cigana faz-nos lembrar a música árabe, a música indiana. Isto tem uma justificação, porque os ciganos vieram do Punjab, um estado do Nordeste indiano. Porquê é que eles saíram de lá? É que se deveu a esse êxodo que depois se espalharam, vieram pelo Médio Oriente, e estão praticamente em todo o mundo, mas sobretudo na Europa. Saíram pelos mesmos motivos que os nossos imigrantes têm vindo a sair para outros países, sobretudo os países da Europa. Estamos a falar de há 500 ou 600 anos. Por exemplo, sobretudo o Império Mongol, que foi que começou a ocupar aquela zona, e eles tiveram necessidade de sair. Nem todos saíram, mas grande parte deles saíram. Mas os ciganos... Do século III ao século IX tiveram necessidade de sair, e foi aí que começaram as viagens do povo cigano. Claro, e vieram depois atravessar o Mediterrâneo, muitos foram para o Egito. Aliás, em inglês, cigano é egípcio, e há uma tese uma das teses que os ciganos vêm do Egito, provavelmente aqueles ciganos vieram... Sim, a palavra cigana é inventada pelos europeus no século XIV. Sim. Portanto, convém recordar que egipciano, era, egiptano, claro, e daí exato, deu origem hoje à palavra cigano. Que os ciganos na Europa, havia grandes artistas nas principais cortes europeias, e eram grandes artesãos e artífices de todas as profissões. E muito antes, na Pérsia, eles encantavam os chás da Pérsia. Exatamente, com a sua música. Sim. E começaram a ser perseguidos a partir do momento em que a Igreja e os comerciantes locais pressionaram o poder para os proibir de terem propriedade e exercerem um negócio, porque estavam a ser uma concorrência bastante forte. E a Inquisição. E começou aí, então, novamente o êxodo e a vida nómada, não é? Exatamente. De não terem propriedade, em vários países serem perseguidos. Isso também tem a ver com o facto dessa imagem que há do cigano. Eu lembro-me, quando era pequeno, se não te portares bem, vêm os ciganos e levam-te com ele. Isso é uma carga racista incrível que se incutiam na cabeça das crianças, ou seja, veio o cigano era sempre o símbolo do mal. Isso tem a ver com aquela rudez, enfim, tem a ver com tudo isso, com essa perseguição, é a síntese de tudo isso. Com tudo isso, é a síntese disso, tudo isto, e aqui em Portugal a perseguição foi até há bem pouco tempo, quer dizer, perseguição direta, como eu costumo dizer. Até 85 havia um capítulo da GNR que dizia especial vigilância aos nómadas. Portanto, que eram os nómadas do nosso país. Portanto, pelos atos de pilhagem, segundo o que dizia o capítulo... Os hippies depois também vieram levar pela mesma tabela, não é? Exatamente, mas na altura, em 85, ainda os nómadas do nosso país eram ciganos. Como veem, a perseguição dura desde 1526 de Dom João III até 1985, já em plena República, como vê. Portanto, são uma série de leis repressivas que fizeram e que construíram este desenho horroroso das comunidades ciganas, não é? Hoje podemos dizer que os ciganos são ciganos porque ciganos são nómadas porque gostam de viajar. Não é bem assim. O cigano não é nómada porque gosta de viajar, por estilo de vida. Alguns sim. Os ciganos romenos que têm uma maneira diferente... São outro grupo. É outro grupo. É outro grupo. Que estão em Portugal, vieram contribuir de certo modo para reforçar a ideia negativa que algumas pessoas tinham e que já estava a dissipar-se, ou não? Eu acho que confundir os não ciganos, são todos ciganos. Ou seja... É assim, por um lado nós tivemos algum receio, enquanto ciganos portugueses, porque se a nossa imagem não era boa, eles que vieram com atividades de mendicidade, vinham reforçar ainda a imagem e a carga negativa sobre os ciganos. Tivemos algum receio. Felizmente é que a imigração deles não foi tão grande, porque Portugal é um país pobre e, portanto, eu sei que eles tiveram 4, 5, 6, 7, 8 anos e depois acabaram por ir para outros países mais ricos. A Suíça, a Bélgica e também a França, mas França, Sarkozy sim, também não foi muito amigo deles. O Romed surge, não por exemplo... Não foi propriamente um bom anfitrião. O programa Romed surge por causa disso. Portanto, das repatriações foram feitas por Sarkozy. Entramos, sim. Em 2010. E todos nós estamos recordados disso. Estamos agora na reta final da entrevista, perguntas muito rápidas. Aliás, o Bruno tem demonstrado uma grande capacidade de síntese. Que tipo de música gosta?
Eu gosto de música cigana. Só? Não. Gosto de música portuguesa. Mas em Portugal há poucos ciganos músicos, não é? É porque o mercado não é tão proveitoso nesse sentido, portanto nós temos ciganos que tiveram que enverdar pelo fado. Depois dos Gypsy Kings, que não eram portugueses, eram franceses. Temos os ciganos de ouro, mas os ciganos de ouro fazem uma música muito mais comercial, que nós os ciganos internamente até nem apreciamos muito. Mas é uma boa música. E depois temos ciganos que têm no seu mercado interno, portanto, como é o Arena, o caso agora do Nininho Maia, que faz fusão com hip-hop. Portanto, há esta necessidade para eles ganharem a vida de fazer uma fusão. E renovar também. E livros? Que tipo de literatura gosta? Eu tenho um livro, que para mim é o mais importante, que é a Bíblia. Mas eu gosto muito de Augusto Cury. E filmes? E o Breiner? Não, por acaso não. O filme que mais me marcou foi o Plátano, Os Bravos do Pelotão, de Oliver Stone. E um momento marcante na sua vida, Bruno? O mais marcante? O mais marcante? Eu tenho alguns, mas se calhar o mais importante, talvez para mim foi... Um dos mais importantes foi ter editado o meu livro, A História do Ciganinho Chico, que hoje é um manual que corre as escolas deste país e que tem um grande objetivo, é que a diversidade seja uma realidade e que a comunidade e que a cultura e a história cigana sejam conhecidas por todos os meninos, ciganos e não ciganos, sobretudo a história para os meninos ciganos. Tem muitos amigos não ciganos? Grande parte deles são não ciganos. Também os convida à casa, convive com eles e convidam-no a casa deles? Com certeza, tenho muitos amigos. Se calhar o meu melhor amigo é não cigano. Um momento marcante, já falamos, e uma viagem, também já falamos do filme e do livro, e uma viagem que eu tivesse marcado. Olha, uma viagem que me marcou, traumática, foi há 12 anos quando fui à Roménia, num projeto Sócrates, projeto europeu Sócrates, e quando vi muita miséria numa vila perto de Brașov, na Roménia, onde vi que crianças, a única refeição que tinham era o croissant que o Sistema Nacional de Educação fornecia nas escolas na Roménia. Foi um momento em que, sinceramente, chorei, porque olhando para a situação de Portugal, portanto, a dimensão da Roménia e Portugal geográfica é igual, a população é um bocadinho maior na Roménia, mas vi que portanto, crianças a irem à escola por troca de um croissant como única refeição, e onde acabavam, por exemplo, as estradas, onde acabava a água e a eletricidade, é onde os ciganos viviam na Roménia, sobretudo naquela vila. Isso foi um momento marcante que também, no fundo, me levou a que cada vez mais eu esteja muito mais ativo na procura de direitos, e também não deixo de esquecer que também os deveres são fundamentais. Bruno, há pouco falávamos do país onde os ciganos estão mais integrados e disse-me que era a Espanha. E qual é o país da Europa onde os ciganos estão menos integrados? Eu podia apontar 2 ou 3. Roménia. Curiosamente, onde há muitos. A Hungria, que estão a passar por também há muitos. E já estão lá há mais tempo do que estão a passar por um grave problema agora com o nacionalismo do próprio governo. E depois temos casos da Eslováquia, que também é muito grave. No meio de tudo isto, Portugal é um país que vocês consideram tolerante, embora não goste dessa palavra? Nós estamos a trabalhar nisso. Há pessoas sensíveis em Portugal, também da parte do governo, mas de várias entidades que trabalham há muitos anos, há 20 anos, neste sentido. Já há pessoas sensíveis, mas continuamos a ter também setores da nossa sociedade que não estão nada abertos. Se pudessem ver-se livro dos ciganos, viam-se livros ciganos? Eu acho que 90%... Há o relatório da Amnistia Internacional, que todos os anos renova esse problema, que há uma grande preocupação relativamente à cianofobia, que há expressões como estas: se fosse eu, acabava com eles todos. Ou seja, apelando ou defendendo o genocídio dos ciganos. Isso preocupa que a história às vezes repete-se de uma forma dramática, outras vezes irónica ou burlesca, mas teme que possamos assistir a um holocausto, algo do género em relação eu não creio. Eu sou muito sincero, acho que não vou assistir a esse retrocesso humano. Eu sei que há pessoas que já os disseram até publicamente que são um novo holocausto e não sei quanto, mas acho que são disparates de determinadas pessoas, e eu creio que apesar das pessoas às vezes abafarem isso, não o fariam. A vossa despertaram para uma realidade de que o melhor é integrarem-se na sociedade, não é? Até para sobreviver enquanto etnia, pacificamente, e poderem afirmar-se. Mas também o fazem com a percepção de que, se o não fizerem, poderá ser muito pior para vocês.
Claro, será sempre pior, porque nós não queremos ser escravos da miséria e da pobreza. Portanto, se nós não temos uma educação que nos permite competir no mercado de trabalho, que nos permite fazer certas determinadas coisas, politicamente, até termos, influenciar políticas também para nós, quer dizer, vamos ser escravos da miséria e da pobreza. Portanto, há uma necessidade, e acho que é a própria necessidade que as comunidades ciganas têm vindo a sentir, que os leva, de facto... E que impulsionou, motivou também alguma mudança, Tem que impulsionar. Bruno, para concluirmos, é um homem de trabalho, que profissão tem? Eu sou mediador. Mediador, sim. Atualmente não estou a exercer, mas atualmente sou formador de mediadores. Exatamente. Estuda também. Estudo, tem claro. uma vida bastante agitada. Quase que me proíbe de lhe perguntar se tem um hobby. Para tanta agitação. É assim, o meu hobby continua a ser a escrita. Eu continuo a escrever, estou a preparar um livro também sobre a temática dos ciganos e a leitura. É claro que tem sido mais difícil de o fazer. Porque, portanto, um volume de trabalho, são 7 municípios para acompanhar. Temos um projeto que o Opré Chavalé, que é os ciganos no ensino superior, que também nos dá muito trabalho, portanto é um bocadinho mais difícil de ter esses hobbies. E gosto muito do desporto, até estou muito gordinho, mas tem sido muito difícil. Bruno Gonçalves, obrigado por ter estado aqui. O prazer foi o meu. Foi o nosso convidado do Clube Privado. O Bruno Gonçalves é delegado nacional do Programa Europeu do Conselho da Europa ROMED, que procura a integração social e não só, e profissional, e a outros níveis da comunidade cigana na Europa, em Portugal também. Além disso, é o líder, pelo menos um dos líderes do Grupo Ativo Cigano da Figueira da Foz, tem realizado iniciativas que procura aproximar as diferentes comunidades que existem no Conselho da Figueira da Foz e, claro, a comunidade cigana, envolvendo todos os figueirenses em iniciativas abertas. Por outro lado, é mediador cultural e, como podemos acabar de constatar, gosta de escrever e escreve, já tem livros publicados e é um cidadão empenhado na tolerância e na diversidade cultural e social em Portugal. Foi o nosso convidado do Clube Privado. Regressaremos na próxima semana com outro convidado.